Eu já falei pra vocês a lenda da cobra que vai afundar São Luís do Maranhão, a cobra que vai afundar o Belém do Pará, mas vocês sabiam. E também tem a lenda de uma cobra gigantesca e adormecida lá no Macapá. E detalhe, pelo que eu vi aqui, aparentemente até acordada ela já tá. Foi só a Victoria Haley, e a cobra que vai afundar Macapá se chama Sofia. Sim, ela tem um nome. Segundo a lenda, na década de 70, lá perto da ilha de Santana, existia uma tribo indígena, e nessa tribo tinha uma indígena em específica que era muito atraente. O nome dela era Icorã e ela era desejada por todos os indígenas da aldeia. Todo dia eles iam até a casa dela, deixar flores, deixar presentes, mas ela não queria nenhum deles. Nenhum era bom o suficiente pra ela, de acordo com a lenda. Segundo a lenda, ela também não podia ficar com ninguém porque ela estava sendo destinada ao deus Tupã. Porém, ela ser muito atraente não era uma coisa boa pra ela. Ela se sentia muito prisioneira daquela beleza dela, porque isso também fazia com que outras indígenas tivessem inveja. Inveja ao ponto de não querer conversar com ela. Ela era muito sozinha, nem família ela tinha, aparentemente. Então ela passava o tempo todo presa dentro da casa dela e só saía durante a noite muito tarde, quando já não tinha ninguém circulando pela aldeia. Essa noite em específica, ela tinha ido até o rio se banhar, quando não tinha mais ninguém acordado. E quando ela chegou lá, um boto acabou vendo e se apaixonando por ela, porque ela era muito bonita. Esse boto se transformou em um cisne e se aproximou ali dela. Assim que ele conseguiu chegar mais perto, ele jogou um encantamento. Ele se transformou em um cara bem bonito, seduziu ela e ela tava encantada, então ela não sabia o que estava acontecendo. Eles acabaram tendo se é que vocês me entendem. Meses depois, ela percebeu que tava grávida, e foi só quando ela notou que tava grávida que ela foi perceber que aquela noite ela tinha sido mas no caso aqui na lenda fala que ela tinha percebido que tinha sido vítima de um encantamento. Então, como ela ficou muito desesperada, era muito jovem também, ela correu pras matas, se escondeu até ter a criança. Ela tinha muito medo também do que as pessoas iam achar, até porque a criança não tinha pai. A criança filha de boto, né? Quando ela teve uma menina, no caso era uma menina, ela colocou o nome dela de Sofia, e foi só isso que ela fez antes de pegar a criança e jogar nas águas do rio. O boto acabou vendo tudo o que ela fez e ficou com muita pena, se sentindo arrependido pelo que fez com ela, então resolveu salvar a criança, transformando ela em uma cobra d'água. Só que essa cobra foi crescendo cada vez mais, de acordo com que os anos iam se passando, até que a Icorã, a indígena mãe da Sofia, se aproximou certa vez durante a noite do rio e se deparou com ela. Eu esqueci de falar pra vocês, mas a maior característica da Icorã, a indígena, era que ela tinha olhos muito bonitos, eles tinham cor de mel. Então, quando ela viu aquela cobra gigantesca sair de dentro do rio, ela notou que a cobra tinha os olhos da mesma cor que os dela. Como a cobra estava crescendo cada vez mais, ela ficava se movimentando e a terra se mexia debaixo d'água, que era onde ela estava, e acabou se transformando em um rio, porque a cobra era muito grande. Os mais velhos é o rio Matapi. Hoje em dia, a cobra Sofia, de acordo com a lenda, ainda mora nesse rio, mas ele fica embaixo de um porto. Eu não entendi muito bem. Dito que pelo fato das mudanças, né, das movimentações aí das placas tectônicas, hoje em dia a cobra mora no rio, na área urbana. A cobra mora em um porto, e em 1993, dentro desse rio que ela mora, caiu uma estrutura muito grande, que aparentemente estava tendo uma reforma, alguma coisa ali. Foi do nada, tava tudo ok, e a estrutura caiu dentro d'água. Daí as pessoas começaram a dizer que era a cobra Sofia acordando. Então depois disso tem relatos de coisas bem assustadoras e estranhas que acontecem no rio, tipo, tem ondas. A galera fala que já viu ondas, principalmente durante a noite, porque dizem que é o horário que a cobra fica acordada, porque durante a manhã aparentemente ela dorme. Essas ondas estão sendo vistas cada vez com mais frequência, então os mais velhos dizem que é porque a cobra tá acordada e em breve vai destruir a cidade de Macapá. Mas e aí, quem aí é de Macapá? Me confirma aqui nos comentários se essa lenda é verdadeira, e não sai daqui sem me seguir se gosta desse tipo de conteúdo.